Recentemente a gente viu que a Ford anunciou a decisão de encerrar a fabricação de carros aqui no Brasil. Mas e se eu te disser que essa não foi a primeira vez que a Ford simplesmente jogou os planos dela pro alto aqui no Brasil? Inclusive ela deixou muita coisa para trás em uma decisão do passado, até uma cidade construída. Fica aí que depois da vinheta você vai entender toda essa história. Seja muito bem-vindo ao canal Auto Repórter. Se você ainda não está inscrito, eu te faço esse convite. Clica no botãozinho que está aqui embaixo desse vídeo e ativa também o sininho das notificações. Se você já está inscrito, deixa aquele like para fortalecer. Bom, esse vídeo foi produzido com base em algumas reportagens e também relatos. Eu vou deixar as referências aqui embaixo do vídeo na descrição. O que eu posso te dizer é que essa decisão não é algo inédito da fabricante. Ela mesma já fez isso por aqui lá pela década de 40, mais precisamente 1945, quando nem eu e provavelmente nem você que está assistindo esse vídeo éramos nascidos. Apesar dessa decisão ter sido tomada há muito tempo, que eu posso te dizer que algumas marcas dela ficaram aqui no país. Se eu disser marcas, eu estou sendo bem modesto. Eu posso dizer que propriamente ficou uma cidade inteira construída para trás. E essa cidade que fica no meio da floresta amazônica hoje está praticamente tomada pelo mato. E essa decisão de abandonar tudo foi de ninguém menos do que Henry Ford II, neto do fundador da marca, que nessa altura do campeonato já estava aí, já fazia parte do alto escalão da Ford. Por mais que o DeLorean seja o carro conhecido por viajar no tempo e a gente esteja falando de Ford, vamos entrar na máquina e voltar alguns anos ao passado, ou pelo menos vamos fingir que a gente pode fazer isso para contar melhor essa história. Bom, com o início da produção do Ford T, naquele modelo de linha de produção que a gente conhece e ficou popularmente conhecido como Fordismo, o volume de carros produzidos começou a aumentar e, consequentemente, havia necessidade de mais peças derivadas da borracha, como pneus e outros componentes que fazem parte de um veículo. Só que naquela época as peças de borracha eram feitas a partir do látex que era extraído das seringueiras. Só que naquela altura do campeonato havia um monopólio britânico para a produção de borracha. Eles tinham colônias lá na região da Ásia e com isso conseguiam extrair o látex de seringueiras. Só que para driblar esse monopólio, diminuir o custo da produção das peças de borracha e aumentar a margem de lucro no final de cada carro, equipes da Ford fizeram vários estudos e aí chegaram à conclusão que era possível plantar seringueiras para eles mesmos poderem fazer a extração do látex e produzir a própria borracha. Sabe onde essas seringueiras seriam plantadas? Sim, aqui no Brasil. Basicamente a ideia dos caras era essa, ter a própria produção de seringueiras para extrair o látex e eles mesmos produzirem todas as peças, pneus, enfim, todos os componentes que precisassem de borracha ou que eram feitos de borracha. Só que esse plano todo era muito além apenas da plantação de seringueiras e extração do látex. E o Henry Ford botava tanta fé nesse plano que simplesmente resolveu abrir um braço da Ford aqui no Brasil, mais precisamente no estado do Pará. E essa notícia se espalhou de forma avassaladora. É claro que não tinha WhatsApp nem redes sociais naquela época, mas mesmo assim, notícia quando era boa se espalhava rapidinho. E aí, conforme a informação foi se espalhando, rolou um boato enorme de que a Ford contrataria uma quantidade gigantesca de funcionários e pagaria um salário de $5, o que na época era algo muito bom. Bom, aí a informação se espalhou e começou a atrair um monte de gente para essa região onde a Ford instalaria o braço dela aqui no Brasil, ali no estado do Pará. Só que aqui é Brasil, né? Então não poderia faltar o famoso jeitinho brasileiro. This is Brasil! De acordo com esse livro aqui, teve um cara que ficou sabendo dos planos da Ford, decidiu juntar uma galera e, de acordo com o relato do livro, ele simplesmente fez um conluio completo que envolvia políticos, diplomatas e até gente do alto escalão da Ford, tudo isso para vender terras para fabricante, o que seria absolutamente normal, mas havia uma observação. Essas terras eram de direito gratuito, segundo uma lei da época. Pois é, de acordo com essa obra que você acabou de ver aqui do lado, o nome desse cara era Jorge Dumont Villares. Estima-se que essa área vendida para Ford tenha mais ou menos 1 milhão de hectares, o que equivaleria a 1 milhão de campos de futebol
ou então o tamanho da cidade de Goiânia. E pouco tempo depois, às margens do rio Tapajós, surgiu uma pequena cidade de nome bastante sugestivo, Fordlândia. Essa cidade fica onde hoje é o município de Aveiro, no estado do Pará, mais ou menos a uns 330 quilômetros de Santarém. Bom, para chegar lá a partir de Santarém, você vai precisar pegar a BR-163 em direção ao sul e em alguns quilômetros depois vai pegar a BR-230, também conhecida como Transamazônica. Vai andar algum trecho por ela e em seguida vai sair à direita e rodar mais ou menos 45, 50 quilômetros em direção a Fordlândia. Bom, voltando a falar da Fordlândia, a cidade tinha uma linha bem norte-americana, digamos assim. As casas tinham aquela arquitetura padrão dos Estados Unidos, né? Aquele que a gente está acostumado a ver em alguns filmes. Também era possível ver alguns postes nas ruas e aqueles famosos hidrantes que a gente também está acostumado a ver em filmes, e inclusive uma caixa d'água que é possível ver até um pouquinho longe da cidade, aquela caixa d'água bem grande, suspensa. Só que a construção da cidade, que era um verdadeiro sonho de Henry Ford, não foi tão fácil assim como se imaginava, até porque no meio da Amazônia, um lugar inóspito, cheio de animais, com dificuldade para a chegada de materiais, falta de mão de obra qualificada, a gente pode ter certeza que esse desafio foi bem mais difícil do que o idealizador previa lá no início. E falando nisso, também existem aí vários relatos a respeito da morte de trabalhadores durante a construção da cidade, seja por febre amarela, malária ou até por picadas de serpentes. Os materiais para a construção chegaram de navio, que trouxe aí telhas, madeiras e até as primeiras mudas de seringueira. E a construção foi atraindo bastante gente, até porque os salários oferecidos eram maiores do que os da região, mas bem longe daqueles $5 que a gente falou um pouquinho antes aqui no vídeo. Só que isso fez a rotatividade ficar bastante alta na cidade, até porque a Ford ela queria impor não só o ritmo de produção, o modo de produção que eles tinham implantado lá nos Estados Unidos, mas também até na forma que a população se comportaria. Isso aí incluindo hora de dormir, costumes e até na comida. Mexe na comida do povo para você ver. E com isso foram aparecendo alguns problemas na cidade, principalmente aqueles relacionados ao uso de álcool e também à prostituição. Em 1930, quando tudo parecia muito tranquilo, surgiu a revolta da quebra-panelas, que foi verdadeiro tiro, porrada e bomba. Alguns norte-americanos chegaram a ser expulsos da cidade, que inclusive foi bastante depredada pelos brasileiros que estavam trabalhando por lá. Tempos depois, a falta de experiência dos norte-americanos com as seringueiras começou a ficar mais evidente, porque fungos e pragas começaram a atingir as plantações. E isso inclusive já tinha acontecido na própria Amazônia alguns anos atrás. O que levou os norte-americanos a simplesmente abandonar a Fordlândia e construírem outra cidade também às margens do rio Tapajós, mais ou menos a 45 quilômetros de Santarém. Essa cidade se chama Belterra. Mas com as mesmas práticas de cultivo das seringueiras, os fungos e pragas se espalharam, chegaram por lá e tornaram inviáveis as produções de seringueiras lá na cidade. Em 1945, Henry Ford II, neto do fundador da marca, simplesmente encerrou as atividades. O fundador da marca, o Henry Ford, simplesmente não teve a oportunidade de conhecer esse projeto que ele mesmo idealizou. De acordo com relatos, houve um acordo entre a Ford e o governo brasileiro. O governo brasileiro teria pago uma indenização à fabricante. Lembra que a Ford comprou as terras lá no início, depois de um sistema de corrupção aí feito justamente para ganhar dinheiro? Pois é, o governo brasileiro indenizou a Ford, que simplesmente abandonou a cidade e foi embora do Brasil pela primeira vez. Hoje a Fordlândia continua abandonada. De acordo com alguns relatos, alguns moradores invadiram algumas casas e vivem a vida deles lá normalmente. As instalações fabris também foram abandonadas e aí o tempo agiu nelas, né? Ficaram depredadas, fora a ação humana também, e cobertas de poeira. Até é possível ver alguns carros da Ford lá, mas mais modernos dos que os que eram produzidos na época em que a cidade fervilhava para a produção de borracha. Existe até um processo tramitando no IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para o tombamento da cidade, mas não há nenhuma atualização sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver sugestão de tema para outro vídeo, não esquece de falar aqui nos comentários. Manda para seus amigos e não esquece de se inscrever no canal. É só clicar no botãozinho aqui embaixo.
Ativa também o sininho das notificações e deixa aquele like para fortalecer o canal. A gente se vê no próximo vídeo.